sétimo ano, vamos dar início aqui à nossa aula de revisão para a AS. Nós vamos começar a falar aqui do gênero textual anúncio. Então, qual é a finalidade do anúncio? Para que o anúncio foi criado? Isso aí nós vamos, vai depender do contexto, da temática desse anúncio. Puxa, esse anúncio está escrito aqui, doe leite materno. Então, ele foi criado para qual intuito? Ele foi criado, né? Sempre um anúncio é criado para persuadir, para convencer, tá? Seja a adotar uma determinada postura, seja para comprar um determinado produto. Então, o anúncio ele tem essa função, ele foi criado para isso. Esse anúncio aqui, nesse contexto, foi criado com a finalidade de convencer aí, né, as mães a doar leite materno. Então, olha, nós vamos analisar em todos os anúncios, tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal. Aí, na página 4 do seu livro didático, volume 1, está falando aí da multimodalidade. Não está Ana Clara, fala para eles que não tem problema, eu gravo a aula, depois eu edito ela e disponibilizo em 2 partes no positivo on, ok? Mas seria muito interessante que eles estivessem presentes, que é a oportunidade de fazer perguntas. Mas tudo bem, vamos dar continuidade aqui. Então, todas essas características vocês viram aí na primeira etapa. Então, quais outras características que nós podemos estudar aí referente ao anúncio? Olha, é um gênero textual que tem como objetivo persuadir ou convencer o interlocutor à compra de um produto, adotar um comportamento ou contratar um serviço. Então, por que é persuadir? Porque ele usa uma linguagem que nós vamos ver aí posteriormente, injuntiva. O que vem a ser uma tipologia injuntiva? Quando nós estamos tratando aí de verbos no imperativo. Nós vimos também que existe o anúncio multimodal e existe o anúncio também radiofônico. O que vem a ser o spot radiofônico? Nada mais é que um anúncio apenas usando a voz. Olha, é um anúncio publicitário veiculado por meio do rádio, sendo, portanto, constituído apenas de texto oral. Ele tem as mesmas características desse anúncio que nós estudamos? Ele tem também o poder de persuadir, de convencer, de fazer o interlocutor adotar uma determinada postura, só que é apenas usando a linguagem oral. Outra coisa também que nós vimos, um anúncio, ele é composto de texto não verbal, que são as imagens, e o texto verbal. Aí nós estamos tratando da multimodalidade, que está aí no quadrinho cinza, na página 4 do seu livro didático, tá bom? Geralmente, em um anúncio impresso, as linguagens verbal e não verbal se complementam, reforçando um todo harmonioso. Olha, por que eu sei que é um todo harmonioso? Olha aqui o slide anterior que nós acabamos de ver aqui. Olha, doe leite materno. Eu tenho aqui um potinho, né, provavelmente aqui está não sei se está dando para vocês verem aí, mas ele está aqui quase cheio de leite materno. Por quê que usou essa imagem aqui? Para ficar aí mais visível para o leitor que a doação de leite materno significa levar o bebê lá para a mãe e amamentar no peito da mãe. O leite materno ele pode ser colhido também. Tá? Então, é nesse sentido, o anúncio aí quis deixar isso bem claro, tá, meus queridos? Continuando aqui, a multimodalidade nós já falamos, e os slogans. O que vem a ser um slogan, uma campanha publicitária? O slogan na campanha publicitária é aquela imagem, é aquela frase curta, mas impactante. Como que eu reconheço um slogan? Normalmente é a frase ou ali a logomarca mais curta que tem no slogan. Quais são as características que ele tem? Concisão, ser significativo. Obrigada, Maria Júlia. Aí você avisa para ela que posteriormente eu disponibilizo a aula, tá bom, minha querida? O slogan é a frase curta, né? Ter força
força expressiva, de fácil memorização, ela é assim muito bem pensada, ela é estrategicamente criada para fazer aí um jogo com as palavras. Depois nós vamos ver aí a polissemia nos anúncios, daqui a pouquinho a gente vai ver isso. Para aumentar aí a possibilidade de sentido, quando eu falo possibilidade de sentido, até mesmo a dupla interpretação, para fazer um joguinho, seja ele cômico, seja ele irônico, tá? Para deixar muito mais chamativo esse anúncio. Por exemplo, nós temos aí o slogan, tem 1001 utilidades. Bombril! Esses slogans que ficam na cabeça da gente igual um chiclete, né? Então, vamos dar continuidade aqui. Então, essa é a parte aí, um subtópico do anúncio, que é o slogan, tá? Reconhecer o slogan, a finalidade daquele slogan, né? É muito importante a gente verificar isso. Aqui, nessa parte aí de tipologia injuntiva, também está na página 5. O que vem a ser a tipologia injuntiva? Tipologia injuntiva nada mais é que os verbos no modo imperativo. Vocês lembram ano passado tanto que nós trabalhamos com essa tipologia injuntiva? Nós fizemos um trabalhinho fantástico lá com os jogos, porque naquela tipologia lá, de texto instrucional, os verbos eram todos no modo imperativo. Então, quando eu falo de injunção, eu estou dizendo de convencimento do leitor, de persuasão. Eu estou querendo convencer ele a adotar a minha ideia. Eu estou querendo convencer ele a mudar a postura dele, a adotar a minha postura. Então, isso é a tipologia injuntiva. Por isso que os verbos vão estar sempre flexionados no modo imperativo, quando eu estiver tratando aí de tipologia injuntiva, tá bom? Aí vem os conceitos aqui, ó. O uso da tipologia injuntiva é bastante comum em anúncio publicitário. Qual a finalidade dela? Influenciar o leitor, tá? Essa tipologia discursiva, a linguagem é organizada e estruturada de maneira a convencer, fazer crer ou persuadir, fazer. O que é isso, professora? Fazer crer ou fazer fazer? Fazer crer é fazer acreditar. E fazer é fazer a ter a ação que está pedindo no anúncio. Aqui, esse anúncio está tentando fazer, ou seja, está pedindo para a mãe ter a ação de doar o seu leite materno para quem precisa. Tá bom, meus queridos? É nesse sentido que ficou esse embaralhado aqui de palavras. O uso do modo imperativo é frequente em peças publicitárias, porque cumpre a função de dirigir ao interlocutor com o objetivo de influenciar seu comportamento. Então, qual o verbo que está aqui? Tudo bem, Pedro Henrique? Tranquilo, meu anjo. Qual o verbo que está aqui na tipologia injuntiva nesse anúncio? Doe. Doe, muito bem. Doe, ou seja, pratique essa ação agora, tá, meus queridos? É isso aí. Podemos continuar? Vamos lá então para frente. Aqui, dentro também do anúncio publicitário, eu gostaria de tratar com vocês aí exclusivamente nas páginas 6 e 7, que tem aí a estrutura do anúncio. Está num quadrinho verde aí no final da página 6 e no início da página 7, tá? Nós vamos falar sobre isso. Por quê? Vocês sabem me dizer o que vem a ser a polissemia? É que a frase tem mais de um sentido. Perfeito, Isabela. Nós temos ali um contexto em que dá ali dupla interpretação. Olha esse anúncio aqui, ó. Banho e tosa. Aqui o seu cão sai um gato. O que ficou aqui com dupla interpretação?
Aqui o seu cão sai um gato. Você pode me explicar, Isabela, qual foi as duas interpretações que nós fizemos aqui? Primeiramente, quando um banho e tosa significa tipo de animais, não é? Isso. Então, cão e gato. E o seu cão sai um gato, o gato está se referindo a sair bonito. Isso, muito bem. A sair... Sair, porque gato no sentido assim, que quando a gente usa gato como se fosse um adjetivo, né, Isabela? Nós estamos nos referindo a um aspecto físico que chama atenção, que é bonito. E a dupla interpretação que ficou um joguinho com a palavra gato aqui, né? Porque aí vem as inferências que nós adquirimos ao longo da nossa vida. Nós sabemos que cão e gato são dois animais assim que teoricamente não combinam bem. E quando ele fala banho e tosa, aqui seu cão sai um gato, significa aí que o cão mudou totalmente, né? Tanto aí no aspecto de comportamento dele, que ele quis jogar tudo isso aí. Por quê? Se ele tomou um banho, ele ficou tosadinho, ele vai mudar até o comportamento dele, nesse sentido. Seu cão sai um gato, ele sai bonito e ele sai com um comportamento renovado. Nesse sentido, então, a palavra gato aqui, ela é polissêmica, porque ela permitiu duas interpretações. Tá, meus queridos? Agora, olha esse aqui. Tá com raiva do namorado? Morde aqui. Então, nós temos aqui uma interpretação também de uma forma bem humorística, porque quando a gente tá com raiva, morde aí que passa, né? Porque o cão, quando tá com raiva, quando ele tá bravo, ele não tem a ação de atacar o outro. Então, aqui também ficou essa brincadeira. Porque morde aqui, o cão, na verdade, ele desconta toda a sua raiva quando ele morde alguém. E aqui também ficou, o anúncio aqui está dizendo, olha, o chocolate te acalma. Mas ficou essa brincadeirinha aí de raiva e morde, tá? No sentido aí de cão raivoso, e também, por exemplo, de uma namorada raivosa, tá? Então, nesse sentido, aí, esse trocadilho engraçado e humorístico que foi feito, então, denominado polissemia. E aí nós vamos voltar aí para a página 6 e 7 e vamos retratar aí os aspectos importantes do anúncio. A estratégia de persuasão que nós já trabalhamos, que é o convencimento, convencer o leitor a adotar aquela postura, a comprar determinado produto. A intertextualidade é quando um texto acaba conversando com o outro, né? A polissemia, que é isso que nós trabalhamos aqui. O elemento surpresa ou quebra de expectativa, que é quando você está esperando uma coisa e é outra diferente. Esse elemento surpresa nós vimos aí na interpretação que nós fizemos daquele anúncio publicitário lá sobre a campanha de prevenção de acidentes no trânsito, né? Que está lá no início do seu livro. Então, aquilo lá nós trabalhamos com o elemento surpresa ou quebra de expectativa, que estava escrito lá. Era uma vez o motorista que bebeu, fim. Então, a quebra de expectativa é que estava... por quê? Porque estava começando uma história fantástica. Porque era uma vez... É um marcador de tempo muito presente nos contos, que vocês viram aí na unidade 3 o conto. Então, o marcador de tempo era uma vez, é algo presente nos contos, principalmente nos contos fantásticos. Aí nós estamos falando de A Bela Adormecida, Branca de Neve. Só que aí ele começou com esse marcador de tempo para dizer, nossa, lá vem uma história maravilhosa. Só que o motorista bebeu e o fim aí no sentido de que morreu. Então, houve uma quebra da expectativa. Isso nós trabalhamos em sala de aula, tá? E a tipologia injuntiva, que é a maioria aí dos anúncios publicitários, usam verbos no imperativo, né? Então, foi nesse sentido que nós trabalhamos esse gênero textual. Bom, sobre o anúncio já chega. Vamos tratar aqui agora do sintagma verbal. Esse assunto, ele está presente aí
no seu livro didático, página 9. E está também, Caio, no seu livro de atividades. Aí é um tópico importante que nós vamos estudar. Depois, lá no livro de atividades, tem um resuminho sobre isso, que é importante também fazer a leitura. Mas não adianta nada fazer a leitura se você esqueceu. Então, vamos voltar para cá e relembrar tudinho. Olha, o que vem a ser um sintagma? Um sintagma, ele pode ser tanto nominal quanto verbal. Se nós estamos tratando de uma oração completa, o que é uma oração completa? Que ela tem na sua estrutura sujeito, verbo e, às vezes, o complemento, porque tem verbo que não precisa de complemento. Se eu estiver falando assim, por exemplo, a bela professora chegou. Eu tenho um sintagma nominal com várias palavras, mas eu tenho um sintagma verbal com uma palavra só. Esse chegou nesse contexto aí não precisa de complemento. Então, eu tenho uma frase aí, vamos colocar assim, sujeito e predicado. Sintagma nominal e sintagma verbal. Nós vimos que o sujeito, ou seja, o sintagma nominal, é de quem eu falo. E o sintagma verbal é o que eu falo desta coisa ou dessa pessoa. A característica principal do sintagma verbal é claro que ele precisa de ter um verbo, tá? E no 7º ano, nós tratamos exclusivamente do estudo do sintagma verbal, apesar de nós termos feito aí uma revisão do sintagma nominal, que é um assunto que nós tratamos no ano passado. Tá? Então, vamos fazer a leitura aqui. Geralmente, as frases em que há um sintagma verbal são formadas por 2 grandes blocos de sentido, que indica o que se fala e o outro indica sobre o que se fala. Por que ele usou aqui a expressão geralmente? Porque vai ter frases que eu tenho sintagma verbal, mas não tenho sintagma nominal. Por exemplo, gostei da sua atitude. Eu tenho uma frase que ela é composta exclusivamente de sintagma verbal, porque o sujeito está oculto. Quem gostou? Eu. Então, por isso que foi usado aí o advérbio aqui, geralmente, para marcar que vai ser na maioria dos casos, mas nem sempre, tá? Que isso vai acontecer. Dando seguimento aqui, então vamos lá. O sintagma verbal constitui o predicado da oração. Dentro desse predicado, nós começamos a trabalhar aí também com a transitividade. Vocês estão lembrados disso? Sim. Quem lembra da transitividade verbal? Eu. Pode falar, Isabela, Caiuri, pode falar. Transitividade verbal é quando o verbo precisa ou não de complemento. Exatamente. Quando eu falo de transitividade verbal, eu estou falando de complementos verbais, tá bom? Por exemplo, eu tenho o verbo aqui, Caiuri, saíram. Esse verbo aqui, ele está em trânsito? Ele possui transitividade? Acho que não. Não possui transitividade. Por quê? A transitividade significa que esse verbo precisa ser complementado. Se ele não possui transitividade, significa que ele é intransitivo. O in não significa não. Nós trabalhamos isso desde o ano passado. Esses prefixos de negação, o in, des, ante, a. Então, se ele é intransitivo, ele não necessita de complemento. Significa que a ação ela está completa por si só. Ela não precisa de outros complementos. Então, eu tenho aqui um sintagma nominal. Qual é o meu sintagma nominal? Todos os alunos. Todos os alunos. É o meu sintagma nominal. Quem falou? Maria Júlia, de 702. Muito bem, Maria Júlia. Eu tenho aqui todos os alunos. Dentro desse sintagma nominal, eu tenho 3 palavras. O Paulo Vitor está presente? Paulo Vitor?
Ah, sim, está. Paulo Vitor, eu quero aproveitar esse momento para explicar exclusivamente a dúvida que você me mandou. Olha aqui, se eu estou falando, Paulo Vitor, por exemplo, dê a classe de palavras desta parte da frase aqui, todos os alunos. Se eu estou falando, Paulo Vitor, de classe de palavras, eu estou querendo dizer aqui como que essa palavra aqui nasceu como. Essa palavra nasceu como e essa nasceu como. Se eu quero saber a classe de palavras, eu vou dizer que todos é ali um pronome, os é um artigo e alunos é um substantivo. Tá, Paulo Vitor? Isso é classe de palavras, tá? Agora, eu quero saber a função destas palavras dentro desse contexto. Aí, elas foram empregadas em qual sentido? Todos e os foram empregadas como determinantes de um núcleo. Então, o todos e os quando eu estou tratando da análise sintática, que é o que nós estamos fazendo aqui, ele deixou de ser pronome e artigo para se transformar num determinante de um núcleo. E o substantivo alunos aqui, ele se transformou no núcleo do sintagma nominal, ou seja, esse substantivo arrumou uma profissão. Qual é a profissão que ele está desempenhando dentro dessa frase? De núcleo do sintagma nominal. Ok, Paulo Vitor? Então, essa pergunta aí, meninos, quando vocês tiverem dúvidas, vocês mandam para mim, tá bom? Eu tenho o maior prazer em solucionar, em sanar as dúvidas. Não fica com a dúvida perguntando aí, não, deixando os pais de vocês piradinhos, que nem tudo aí eles vão poder responder. Manda pergunta para mim, eu respondo com o maior prazer, tá bom? Então, eu tenho aqui o sintagma nominal, todos os alunos, e eu tenho o sintagma verbal saíram. Eu tenho aqui esse sintagma verbal composto apenas por um verbo, que conforme o Caiuri já me disse, esse verbo é intransitivo, ele não precisa ser complementado, ok? Aí, nós vamos tratar aqui da transitividade verbal. Significa que esse verbo, ele não tem a autonomia de completar todos os sentidos sozinho para que o leitor compreenda. Se eu falo, minha irmã nasceu, eu já compreendi a ação verbal. Eu não preciso mais aí de outras palavras para entender a ação verbal de nascer. Agora, se eu falo, eu comprei, chega para sua mãe e fala assim, mãe, eu comprei. Ela vai perguntar na hora, o que foi que você comprou dessa vez, menino? Por quê? O verbo comprar, ele não é completo, ele não tem o seu sentido completo. Para isso, eu preciso de complementá-lo. Então, como que eu faço isso? Eu comprei o quê? Não é essa a pergunta que eu faço? Então, aí a resposta às perguntas que e quem são complementos do meu verbo, tá bom? Por exemplo, eu abracei meu irmão. Eu abracei quem? Meu irmão. Agora, nessa frase aqui, eu comprei o quê? Uma calça e 2 camisas. Então, a transitividade se refere a isso, né? Ao complemento que nós precisamos colocar aí o verbo. Se ele está em trânsito, significa que ele não tem autonomia sozinho de constituir aí o sentido completo de uma frase, ok? Depois que nós vimos sobre a transitividade verbal, nós fomos lá para o texto de divulgação científica, que está lá as características sobre esse texto de divulgação científica, encontra-se na página 31 e 32 do seu livro didático. Porque nós temos lá nas páginas anteriores aí, exercícios relacionados à interpretação de texto, mas as características referentes ao texto de divulgação científica se encontram naqueles quadrinhos. Eu gosto muito de mostrar, de indicar para o aluno os quadrinhos. Dentro da sala de aula nós destacávamos todos, vocês lembram? Provavelmente eles estão destacados aí. Por quê? Um texto de divulgação científica, para que ele é criado?
para expor para o leitor leigo. Pode falar, Lucas. Ai, Lucas, desculpa. Pareceu para mim aqui que você tinha aberto o microfone. Olha o Cebolinha baixando aqui. Quer falar alguma coisa, Lucas? Não? Tá, então vamos dar continuidade aqui. Então, o texto de... Ok, meu querido. O texto de divulgação científica, ele tem esse propósito de passar uma informação, expor uma informação ali para o leitor leigo, que não entende nada de ciências. Por isso, a linguagem, tal qual está na página 32, aí no último quadrinho, no canto inferior da página 32, falando aí da linguagem que nós usamos. É sempre uma linguagem acessível que facilita a compreensão aí do texto. Por que não pode ser uma linguagem muito rebuscada? Puxa, essa linguagem rebuscada, essa linguagem técnica, ela é usada de um cientista para outro cientista. Mas quando o autor ele quer expor aquele texto para a comunidade em geral, para todo tipo de leitor, ele vai usar ali um método mais fácil de se comunicar. Ele vai usar linguagem informal, gírias, não é isso. Ele vai usar uma linguagem acessível, tá bom? É nesse sentido, então, que nós vamos caracterizar aí o texto de divulgação científica, tá, meus queridos? Sempre aí com elementos didatizantes. O que vem a ser elementos didatizantes? Significa que ele colocou uma palavra que faz parte do universo científico e na frente ele colocou assim. Ou seja, aí ele vai explicar o significado daquela palavra para o leitor leigo, tá? Isso é que significa elementos didatizantes, que está aí no seu quadrinho cinza, na página 32, tá? Vamos dar continuidade aqui. Só um momento. Tá. Aí, nós vamos falar agora da tipologia. Nós vimos que os anúncios publicitários, ele tem uma tipologia injuntiva, ou seja, ele quer convencer o leitor a adotar uma postura. Agora, dentro do texto de divulgação científica, nós estamos trabalhando com uma tipologia expositiva. O que vem a ser isso? Uma tipologia expositiva apresenta a informação mostrando e explicando conceitos, tá? Então, é simplesmente uma exposição de ideias, tá? Lembrando que no texto de divulgação científica, assim como na notícia, a visão pessoal do autor não é evidenciada no texto e sempre faz uso da terceira pessoa do discurso, tá? A gente nunca vai encontrar aí um texto de divulgação científica ou uma notícia usando aí a primeira pessoa. É sempre assim, a característica marcante é a impessoalidade, tá, meus queridos? Qualquer isso tudo direitinho, ok, meus queridos? Vamos voltar aqui e tratar dos tipos de sujeito que foram solicitados aí no livro 1 de vocês. Essa parte do sujeito oculto e do sujeito indeterminado, vocês vão encontrar lá na página 36 e 37 do seu livro didático, ok? Nós vimos também aí no livro didático de vocês, nas páginas 36 e 37, sobre o sujeito oculto e o sujeito indeterminado. Lembrando, o sujeito oculto, ele não aparece dentro da oração para mim, mas a partir do momento que eu pergunto para o verbo quem praticou aquela ação, eu consigo reconhecer. Então, sujeito oculto é quando ele não está expresso, mas é possível identificá-lo. Olha, comi muito ontem no jantar. Aí eu vou procurar o verbo e pergunto para ele, quem praticou essa ação de comer? Eu identifico. Não está expresso, mas eu consigo identificar. Agora, e o sujeito indeterminado? Ele não pode ser identificado dentro do contexto. Olha, construíram uma passarela na avenida. Poxa, eu não sei quem construiu. Eu sei que a ação, ela foi efetuada? Foi, mas eu não consigo atribuir sujeitos a ela. Fora do contexto, eu não consigo.
ok? Então, essa parte aí também, ela é muito importante. Eu só deixei aqui 2 atividades, só para a gente retomar aí os conceitos dos tipos de sujeito que nós trabalhamos aí nessa primeira etapa. Vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem a leitura do questionamento aí, 1 e 2. Tudo bem, meu querido? Nós temos aqui o verbo que indica fenômeno da natureza. Vocês estão lembrados, 7º ano? Quando eu tenho um verbo que indica fenômeno da natureza, que tipo de sujeito que eu tenho? Oração sem sujeito. Ah, meu garoto, é isso aí, Vitor. Oração sem sujeito. Muito bem. Na letra B aqui, eu tenho aqui uma palavra que está funcionando como núcleo do meu sintagma nominal. Se ela está funcionando como núcleo do sintagma nominal, cantar aqui deixou de ser verbo e se transformou no substantivo. Logo, que tipo de substantivo eu tenho aqui na letra B? Que tipo de sujeito? Me desculpa. Núcleo, gente. Aninha, aqui eu tenho um núcleo, que é cantar. Tá bom? Isso, sujeito simples, Vitor. É isso aí. Muito bem, Aninha. É isso aí. Agora, presta atenção na letra C. As chaves e as malas da Joana já estão no carro. Eu tenho aqui quantos núcleos nesta frase? Isso, Lucas. Sujeito composto. Muito bem, Ana Clara. Muito bem, Rayane. Sujeito composto, que eu tenho 2 núcleos. Chaves e malas. Agora, não encontraram o culpado. Indeterminado. Muito bem, garotinha. Sujeito indeterminado. Por quê? Eu tenho aqui o verbo encontraram. Quando eu pergunto, encontraram quem praticou a ação de não encontrar? Eu não sei. Eu sei que o complemento do verbo é o culpado, mas o sujeito do verbo eu não tenho. Então, por isso que é um sujeito indeterminado. E aqui, perdi o voo. Que tipo de sujeito eu tenho? Oculto. Muito bem, Ana Clara, Rayane e Vitor. Quando eu pergunto para o verbo, quem perdeu? Sou eu. Então, eu tenho aqui um sujeito oculto. Agora aqui, para a gente identificar os sujeitos das orações, ó, a festa continuou madrugada fora. Eu tenho um sujeito aqui composto por apenas um núcleo. Então, eu tenho um sujeito... A festa é meu sintagma nominal. Sujeito simples. Perfeito. Agora eu tenho aqui na letra B. Encerrou satisfeito a reunião o diretor da empresa. Essa é difícil. Perfeito, mocinha. O sujeito aqui é o diretor da empresa. Porque essa frase, ela está na ordem indireta. Eu coloquei aqui ela fora da ordem padrão. A frase seria: o diretor encerrou a reunião satisfeito. Agora, bateram no meu carro. Que tipo de sujeito eu tenho aqui? Sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado, muito bem. Isso aí, Isabela e Ana Clara, muito bem. Faz muitos anos que ele partiu. Esta frase aqui, eu tenho um verbo fazer no sentido de tempo transcorrido. Então, eu tenho aqui uma oração sem sujeito, ok? Agora, estudo e dedicação são essenciais para aprovação. Eu tenho um sujeito com 2 núcleos. Exatamente. Composto. Sujeito composto. É isso aí, Isabel. Agora, vamos dar continuidade aqui. Aí, nós vimos também, exclusivamente lá na página 43 do seu livro didático, volume 1, as características do resumo. O que é resumir alguma coisa? Resumir nada mais é que falar a mesma coisa com poucas palavras. É sintetizar uma informação. Então, essas características, dentro das características do resumo, nós trabalhamos também com o tópico frasal. Lembra o que vem a ser um tópico frasal? Tópico frasal nada mais é que a parte mais importante de um parágrafo. O que nós podemos falar aí sobre tópico frasal? É aquela parte principal, né? Que tem ali, é o momento do texto ali em que você encontra mais verbos.
Porque se o tópico frasal é aquela informação mais essencial do texto, é onde eu vou encontrar menos adjetivos e mais ações, que são os verbos. Então, identificar o tópico frasal está lá na página 40 também do seu livro didático, e ele possui essas características, tá, meus queridos? Referente aí ao gênero que nós estudamos. Aqui nós vamos falar com mais ênfase que o tópico frasal ele possui a informação principal, que está aí destacada em verde, e depois do tópico frasal o autor coloca lá as informações secundárias. Na escala hierárquica, são as menos relevantes, ok? Então, nós temos aqui, em geral, significa que não vai ser em todas as vezes, mas em geral, o tópico frasal, ele está no início do parágrafo, mas isso não é regra, tá bom? Se tá escrito aqui em geral, significa que vai haver exceções, tá? O que você tem que identificar aí? Que é um trecho que apresenta a informação principal do parágrafo, ok? Dando continuidade aqui, nós vamos falar aí dos contos populares. Essa parte aí, a professora Patrícia trabalhou com vocês quando, assim, nós dividimos uma live, ela trabalhou com vocês essa parte aí do conto popular. Então, quais são as características de um conto popular? Narrativa, que geralmente representa tradições, costumes e comportamento de um dado povo ou grupo social. Como que eu produzo um conto? A primeira coisa, eu vou colocar um número reduzido de personagens. Na maioria dos casos, quando eu quero produzir um conto, eu coloco aí, se muito, 3 personagens. Por quê? Porque quanto menos você coloca, melhor fica para você trabalhar, ok? Narrativa pouco extensa, reduzido o número de personagens e de ações, pouca mudança de espaço, que é o local em que se passa a história, tempo linear. O que é tempo linear? Você começa, por exemplo, se o seu conto vai passar aí no período de uma manhã, então você começa lá no início da manhã, depois no meio da manhã, enquanto estava terminando a manhã. Essa linearidade de tempo aí, se você não está lá no final da manhã e volta lá no início, tá? Isso que significa aí a sequência cronológica das ações. O enredo sempre apresenta aquela situação cotidiana. O que é uma situação cotidiana? É aquela rotina que a gente tem mesmo, tá bom? E sempre aí pende com a tendência humorística, tá? Isso é muito importante. Outra característica do conto aqui que eu achei pertinente falar com vocês também a narração ela pode estar baseada em fatos reais ou fictícios e que pode conter aí todo tipo de personagem. Então nós temos um conto com pessoas normais vivendo uma situação normal, ou então nós podemos ter um conto aí com animais. Cuidado, que existe uma diferença aí, né, entre conto e fábula. Apesar de um conto ele pode possuir animais também com características de seres humanos, a principal diferença entre conto e fábula é que o conto ele não precisa ter como regra uma lição de moral, tá bom? Essa é a principal diferença entre os gêneros textuais. A fábula ela tem a obrigatoriedade de deixar no final aí uma lição moralizante, que nós chamamos aí de lição de moral, tá bom? O conto não tem essa obrigatoriedade não, tá? Essa é a principal diferença entre os dois gêneros textuais, porque o conto ele é muito parecido com a fábula, vai depender do conto aí, a gente vai achar que está lendo uma fábula, mas cuidado aí com essas particularidades. Só para evidenciar aí para vocês, o conto, as características dele, está na página 56 do seu livro didático. Seria interessante vocês fazerem uma leitura aí, que às vezes pode cair também até em redação, tá? Essa partezinha de conto aí, esses slides aí que eu passei para vocês, seria interessante que vocês prestassem atenção também, ok, meninos? Notícia. O que nós vamos tratar aqui de notícia? Nós vimos, a principal característica dele
é ter aí a pirâmide invertida. Nós já tivemos uma aula exclusivamente para falar de notícia. A notícia, e a principal característica dela é ter essa pirâmide invertida, de hierarquia de informação. Por exemplo, eu tenho lá a manchete, que é o título, né? Que é o título tem que ser muito bem pensado, porque ele tem que colocar ali o tema da notícia. Por exemplo, se aconteceu um desabamento de um prédio, como que a manchete tem que ser? Prédio desaba. Porque a manchete tem que ser a ação, para o leitor já saber o que ele vai ler. E o subtítulo ele reforça o título e acrescenta alguma coisa a mais. Prédio desaba no centro de Ubá e deixa 2 feridos. Olha, eu repeti a ação verbal, ou eu posso nem repetir, eu só posso acrescentar outras informações baseada no título. Depois, nós trabalhamos ali, né, com o slide que responde aqueles questionamentos e depois o corpo do texto, tá? São essas informações aí, a sequência de hierarquização da informação que nós vimos aí no gênero textual notícia. Sempre usando a terceira pessoa, sempre sendo imparcial, né? Não deixando juízo de valor. Então, esse texto aí possui essas características relevantes. Nós vimos também a diferenciação, numa aula exclusiva desse tema aí, a diferenciação entre notícia e reportagem, né? Que as notícias elas são apresentadas naquela pirâmide invertida, e na reportagem tem uma liberdade de estrutura, né? Para o autor organizar essas informações aí. Depois, nós passamos lá para o estudo dos pronomes pessoais. E os pronomes pessoais, tanto do caso reto quanto do caso oblíquo, eles são muito importantes para estabelecer a coesão textual. O que vem a ser essa coesão textual? A principal característica de uma coesão textual que nós vimos primeiro no 7º ano é a não repetição de palavras. Nós trabalhamos isso em redação ano passado, eu falava exaustivamente do prete, palavras repetidas empobrecem o texto. Quando você está lá, por exemplo, a aluna Maria chegou, a aluna Maria estava feliz. Eu não posso repetir a aluna Maria de novo. Então, para estabelecer a coesão textual, eu tiro a aluna Maria e coloco ela no segundo momento da frase. Então, os pronomes pessoais do caso reto, eles são aí, eles têm a função exclusiva de funcionar como sujeito da oração. Então, é um momento aí. E, por fim, nós trabalhamos lá na página 19 e 20, só lembrando aí para vocês, os pronomes estão na página 13 e 14 do livro 2, tá bom? E os pronomes estão lá na página 13 e 14. E a ordem direta e a ordem indireta está lá na página 19 e 20. Eu trabalhei com vocês também sobre isso numa live. Foi aquela live em que nós tivemos problema de acesso, que conseguiu entrar apenas 10 alunos. O que vem a ser ordem direta e ordem inversa? Ordem direta é que vai aparecer a seguinte estrutura da frase: sujeito, verbo e complemento. E a ordem inversa? Ele não vai respeitar essa ordem, tá bom? Olha, eu tenho aqui a seguinte frase: a aula já começou. Eu tenho aqui o sujeito, que é a aula, e eu tenho aqui o verbo. Eu não preciso de complemento nesse caso aqui, porque o verbo ele é intransitivo, né? Então, a aula já começou. Eu tenho o sujeito, tenho o sintagma nominal e o sintagma verbal. E se ele está na ordem inversa? Já começou a aula. Aí, a frase começa com o sintagma verbal. Então, foi invertido. E essa ordem da oração ela é usada também para destacar uma informação. Como assim, professora? Se você tem uma frase lá e você quer destacar uma informação que está presente nessa frase, você começa essa frase com aquela parte que você quer destacar. Olha o exemplo aqui.
Olha, minha colega chegou do trabalho com os pés muito inchados. Eu tenho aqui o sintagma nominal, minha colega. Eu tenho o verbo chegou e eu tenho o complemento desse verbo. Então, eu tenho uma frase na ordem direta, sujeito, verbo e complemento. Mas agora eu quero destacar a informação de que ela estava com os pés muito inchados. Então, para destacar essa informação, eu começo a frase usando esse complemento. Com os pés muito inchados, minha irmã chegou do trabalho. Vocês viram como a ênfase ficou não na irmã chegar do trabalho, mas sim com os pés inchados? Então, a ordem indireta ela é usada também para destacar uma informação que passaria lá despercebida se ela tivesse na ordem direta. Então, nesse sentido, a ordem indireta serve também para que o leitor preste mais atenção em determinado ponto daquela frase do que em outro.